O Midrash de Moisés e a história de Jesus. Ao longo dos próximos vídeos nós vamos ter a oportunidade de voltar ao Midrash da infância em função dos paralelos que a gente encontra entre os textos do Midrash, lido nas sinagogas no século I, e os textos de Mateus 1 e 2 e Lucas 1, 2. Porém, não se trata de estabelecer relações de dependência literária, como, por exemplo, se Mateus tivesse copiado algum autor judeu. O importante é compreender bem a mentalidade do século I, a piedade dos homens da sinagoga em relação ao menino Moisés, o grande profeta, e aos outros meninos miraculosos, Sansão, Samuel, Isaac. E vai chegar o tempo da profecia de Isaías, capítulo 7, dos seus textos, que vai falar do menino Emanuel, que leva o nome de Conselheiro Admirável, Príncipe da Paz. Para os cristãos do primeiro século, parece óbvio aplicar esse texto e para nós também, né? Para Jesus, o Emanuel. Voltando nas sinagogas se meditava sobre esse menino esperado, esse Emanuel predestinado, que traria em seus ombros todo o destino do povo, sobre o seu nome, meditavam sobre sua missão libertadora, que libertaria Israel do jugo dos povos opressores. Por exemplo, no século I estavam sob o jugo dos romanos. E então meditavam sobre todos os obstáculos que o Emanuel, o menino miraculoso, teria que vencer. Essas reflexões, colocadas em forma de narrativa, não em discursos filosóficos ou teológicos, mas em forma de narrativa, dão antecipadamente a chave da interpretação do homem e de sua obra futura. É uma metalinguagem, uma linguagem sobre outra linguagem. Um gênero literário, como dissemos também, expressa em imagens artísticas, plásticas e projetada no início da história do herói, num prólogo que ilumina toda a mensagem essencial do livro. Então é com esse olhar que a gente vê as narrativas de Jesus. Quando foi escrito o texto, as pessoas estavam já escrevendo, olhando para o fim da história. E o que havia no fim da história? O que há no fim dos evangelhos? É a Páscoa, a ressurreição, o triunfo de Jesus sobre a morte, sobre os inimigos, sua glória. Então, nos prólogos evangélicos que constituem as narrativas da infância, tudo já está presente em germe. A manjedoura de Belém abriga então o primogênito dentre os mortos. Lembre-se dos nomes que são dados a Jesus, já nos primeiros capítulos de Mateus e Lucas. Ele é o Cristo, Ele é o Senhor, Ele é o Messias, Ele é o Salvador, ou seja, tudo aquilo que vai ser explicado e revelado ao longo dos textos do Evangelho nos outros capítulos. E com toda a naturalidade, diante desse menino que concentrava em suas mãos a esperança de Israel e cumpria as Escrituras, era o cumprimento das Escrituras, os primeiros cristãos então usaram essa linguagem do coração, filtrada pelas sinagogas, para cantarem sua admiração diante dos dons de Deus. Então, como exprimir adequadamente a identidade e a missão do Salvador, se não com os termos da própria palavra divina, auridos nos textos sagrados e nas tradições orais que as envolviam piedosamente? A Bíblia escrita e oral, os textos
do Primeiro Testamento e outros textos intertestamentários ou tidos como apócrifos, era um dicionário do primeiro cristão, dicionário de peso, porque seu autor é Deus. Então, mais para frente, nos próximos vídeos, a gente vai ver os numerosos contatos entre as tradições agáticas e as narrativas evangélicas, por exemplo, o sonho e o anúncio do anjo, o nome e a missão do Salvador, a presença dos magos, a luz, a estrela, as perseguições e o massacre dos inocentes. Não teríamos, então, aqui nada mais do que uma reprodução literária da história de Moisés e de outras agadote do mesmo tipo? O que você acha? Mateus 1:2 seria apenas o midrash do menino Jesus, a semelhança do de Moisés? Porque realmente os textos são muito parecidos. Então, a resposta a esta pergunta é muito importante e bastante delicada, porque põe em jogo o nosso modo de compreender a relação existente entre Jesus e a Escritura. Então, resumamos o essencial.